Olá, hoje nós vamos falar daqueles que estão se preparando para a prova do Enem. Tem uma oportunidade muito diferente aqui que a gente vai trazer para você. Primeiro, não se desespere, calma, né? Vamos aproveitar o momento. O nosso convidado de hoje é o Carlos Pirovani, que é CEO da Estuda.com, que está trazendo aí uns métodos diferentes para você fazer prova, simulado. Carlos, primeiro, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Mas vamos lá, o que é esse trabalho de vocês, a plataforma, o Estuda.com? Como que vocês podem ajudar essa turminha aí que está já assim, né, na reta com final, os nervos aí. à flor da pele, na reta final? A Estuda.com é uma empresa daqui de Cuiabá, fundada por um cuiabano, no caso eu, em Guiratinguense, o Vitor. Nós estamos há algum tempo no mercado, desde 2013, e basicamente nós somos uma plataforma de avaliação e análise de desempenho. Temos um produto que é o nosso produto inicial, que é o Estuda.com para estudantes, que é focado em estudantes que vão fazer Enem vestibulares. E até para contextualizar, acho que é bacana falar como surgiu a ideia. Sim. Lá em 2013, meu irmão estava estudando para o Enem e eu vi que ele estava muito no computador. E aí eu falei, uai, mas estudando no computador tem uma coisa um pouco errada, né? E eu fui entender o que ele estava fazendo. E ele estava baixando provas na internet, ele estava baixando o gabarito, porque uma das melhores formas de você se preparar para o Enem para vestibulares é resolvendo provas anteriores, porque você se adapta ao modelo de questões e testa seu conhecimento. E o Enem tem essa peculiaridade, né? Então, daí surgiu a ideia de tentar montar uma plataforma com um banco de provas de questões bem grande, onde o aluno pudesse testar o seu conhecimento, resolver essas provas, esses simulados, e a plataforma começava a coletar esses dados e criar o perfil desse aluno. Então, esse aluno poderia entender quais são seus pontos fortes, fracos e os pontos a melhorar e direcionar o seu estudo. Então, a plataforma foi evoluindo ao longo do tempo. Hoje nós temos uma plataforma que ela é adaptativa, então ela vai entendendo tudo isso, entende o seu objetivo, talvez seja fazer medicina na UFMT, e cruzando os seus pontos fortes, fracos, os microdados do Enem e o seu objetivo ali com o SISU, eu consigo criar um direcionamento exclusivo para cada aluno. Então, essa é uma das formas que a gente tem. Nessa reta final agora para o Enem, nós produzimos também uma série de videoaulas também, de lives ali de cada uma das disciplinas, das áreas que vão cair no Enem. Então, essa é uma ação, a gente sabe que a pandemia atrapalhou muito a vida de todos os estudantes, então, graças a Deus, a Estuda.com pôde ajudar. Nossos números nos últimos 2 anos são muito interessantes. E produzimos esse conteúdo para ajudar os alunos nessa preparação. Além disso, o aluno, isso é gratuito, né? E os simulados TRI. Então, TRI é a Teoria de Resposta ao IFE, é a metodologia que o Enem usa para corrigir as suas provas, que leva em consideração principalmente a coerência, né? Então, aquele aluno que saía chutando e às vezes ia bem, isso diminuiu, porque ele leva a coerência ao principal ponto que ela analisa, e nós temos a TRI hoje na Estuda.com. Então, nós disponibilizamos o simulado agora também nessa reta final de cada uma das áreas, e estamos usando a TRI também para corrigir isso. Então, o aluno ele pode usar da Estuda.com nessa reta final para se preparar e chegar melhor e mais bem preparado lá no Enem. Esses simulados que vocês estão disponibilizando, eles estão na internet, qualquer aluno pode acessar, são gratuitos? Qualquer aluno, são gratuitos. Você acessa estuda.com ou www.estuda.com, bem fácil. E você tem um banner lá que você vai clicar nele e você vai ser redirecionado. E você vai poder ter acesso a essas aulas. Inclusive, a redação tem uma relevância muito grande. Nós produzimos aí, acho que são 4 aulas, se eu não me engano, olhando todas as competências ali da redação. Então, o aluno pode também ter acesso a isso, mas é tudo gratuito. Acessa www.estuda.com e consegue visualizar isso. E esse simulado é feito online ou tem que baixar alguma coisa? Online, online. Tudo pode... online. Você pode fazer através de um computador, tablet ou smartphone. Bom, vocês também têm um produto que vocês trabalham com escolas, né, de forma específica. E como é que é esse trabalho, Carlos? Basicamente nós começamos lá no começo, na verdade nem se chamava Estuda.com, chamava-se EstudaVest. E o propósito era mostrar para o aluno todo o detalhamento disso. E uma coisa que a gente entendeu, as escolas vinham muito atrás de nós falando, Carlos, isso é muito bacana, mas como que eu posso usar isso aqui na minha escola? Professores vinham, nossa, é muito legal, eu como professor, como posso usar?
E realmente a gente só tinha pensado no aluno até então. E nós fomos para dentro das escolas para tentar entender como que nós poderíamos evoluir e atender também esse pessoal. E a gente entendeu que a escola ela tinha um problema não muito diferente do aluno. Que por mais que o aluno pegue aqui um simulado inteiro e ele resolva, ele pode até corrigir. Mas a escola ela avalia o aluno através de provas, de simulados. A tarefa de casa do dia a dia, que informação ela tem sobre isso? Ela perde muito detalhamento. Hoje as escolas ainda trabalham muito em cima de notas. E a nota é uma composição de N coisas ali. Então o que a gente pensou foi, temos que fazer a gestão dessas avaliações dessas escolas para ter esse detalhamento. E quando nós fomos para dentro das escolas, nós entendemos o quão trabalhoso e manual é o processo, a gestão das avaliações. Toda a coordenação pedagógica, alguns lugares tem o setor de provas, então nós entendemos isso e criamos uma ferramenta para otimizar e automatizar todo o processo avaliativo. Então, todo o nosso banco de questões está disponível, todo o processo de solicitação de questões e recebimento dentro da plataforma, a diagramação automatizada, a geração dessas avaliações embaralhadas, questões e tudo mais, a geração do cartão de respostas e as correções. Então, nós construímos essa ferramenta e hoje temos centenas de escolas em todo o Brasil que usam essa nossa ferramenta. Vocês têm, por exemplo, uma das coisas que a gente vê muito, né, de cursos preparatórios, principalmente para o Enem, e a gente já teve aqui, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, mas o professor dando dicas para a redação, é aquela coisa de tentar saber o tema da redação e como me preparar para o tema da redação. Sim. Então, aquela coisa, né, é o grande monstro, né, qual vai Sim. ser o tema, o que já caiu, o que não caiu, percentuais, qual a chance de tais temas. Vocês fazem algum tipo de análise nesse sentido? Ou tem essa demanda para vocês? Não, basicamente, uma vez por semana nós soltamos um tema de redação. Nós temos alguns professores parceiros que produzem isso, mas nosso foco principal não é a produção de conteúdo, mas sim a parte de avaliação e análise de desempenho. Mas nós, semanalmente, publicamos um tema de redação onde os alunos podem treinar. Então, isso ajuda também. Sim. Quantos temas que vocês têm? Quantas questões, assim, na plataforma de vocês? Vixe, tema de redação, eu posso falar que nós temos mais de 100. O número exato eu não vou não me recordo. Mas o nosso banco de questões hoje passa de 140 mil questões. Nossa. É um banco que está sendo trabalhado lá desde 2013. Então, nós temos hoje as principais provas do Brasil, Enem e de anos anteriores. Então, é um banco que vem sendo construído e melhorado ao longo do tempo. A gente viu na pandemia situações muito diferentes dos alunos que são de escolas particulares e escolas públicas, né? Justamente porque o acesso da internet é a primeira questão, né? Vocês têm trabalhos sociais também, né? Além de estar disponibilizando isso gratuitamente, como é que é esse tipo de trabalho? O que vocês hoje fazem? Basicamente, nós apoiamos alguns projetos sociais, cursinhos sociais espalhados pelo Brasil, algumas escolas públicas onde a gente faz tipo um termo de cooperação. Inclusive, agora, recentemente, a gente começou a apoiar a Escola Governador José Fragelli, que fica lá na Arena Pantanal. Então, é um processo que está sendo construído, mas eles começaram a usar e estão gostando bastante. Os feedbacks que nós tivemos foram muito bons. Mas temos escolas em todo o Brasil, em vários estados, então, até, não sei se está ativo, mas existia um cursinho social dentro da UFMT, de alunos da UFMT, que nós apoiávamos, mas sendo bem sincero, eu nem lembro se ele está ativo ou não. Esse ano mas a gente sempre tenta ajudar, porque existe a questão da responsabilidade social, a gente sabe que pode ajudar e sempre tenta da melhor maneira possível. Você imaginava, assim, porque hoje você falando tem escolas em todo o Brasil, e contando a história de como iniciou, né? Você observando seu irmão, então é uma plataforma criada aqui em Cuiabá, Mato Grosso, está no meio do Brasil, estado do agronegócio, só se fala em agro aqui, e de repente vocês inovaram com isso, né? E você imaginou que fosse chegar nesse nível, né, de cobertura? Quais são, digamos assim, o que você espera da Estuda.com daqui para frente? É aquilo, né? Sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Mas, lógico que lá no começo a gente imaginava, mas foi trabalho. Tem uma parte curiosa, eu era servidor público, concursado pelo antigo Cepromat, né, MTI, e meu sócio, ele era sócio de uma outra empresa.
E nós fomos tocando a Estuda.com sempre nos nossos horários livres. E chegou um momento que a gente começou a ver alguns números, a coisa começando a acontecer, e eu cheguei numa encruzilhada. Preciso me dedicar mais a Estuda.com, mas eu sou um concursado público. E eu pedi exoneração, eu saí, minha mãe quase morreu. Então, imagino. Ela, vixe, toda vez ela sempre entra nesse... Foi bem difícil, mas aquilo era o certo, eu fui pelo duvidoso, mas porque eu acreditava muito nisso. Então, eu saí de lá, virei full-time, meu sócio também saiu da empresa que ele estava, vendeu a participação dele e também entrou no Estuda.com para ser full-time, e a partir daí realmente a gente começou a montar nosso time. Então, apesar de ter surgido em 2013, nós tivemos a primeira salinha ali de, sei lá, 15 metros quadrados, acho que foi agosto, setembro de 2016. E aí começamos a construir. Hoje nós temos um time de umas 50 pessoas. Olha que bacana. Acho que são 48, contando eu e o Vitor. Então, vocês foram estamos numa crescente muito bom. Mesmo, né? Fomos. E o crescimento está aí. Nossos números nos últimos 2, 3 anos são muito, muito incríveis. A gente tem crescido a índices muito interessantes. Tivemos aí a entrada como sócia da empresa da FTD Educação, que é uma das maiores editoras do mundo. Então, hoje, realmente, a gente está num nível muito interessante, a gente consegue atingir... Temos escolas em todos os estados, temos alunos em todos os estados, estamos criando alguns produtos novos e melhorando tudo que a gente tem. Então, de uma empresa onde 2 pessoas começaram a fazer um pouco de tudo, onde meu irmão foi o primeiro cadastrador de questões, os amigos dele também. Hoje a gente consegue ter um time, consegue evoluir muito mais as coisas. Então, estamos pensando em novas tecnologias. Estava contando para o Taluama ali, a gente está fazendo nosso planejamento estratégico agora e para o ano que vem tem algumas novidades muito legais. Que bacana. Para a gente encerrar, Carlos, bom, primeiro, alguma questão que a gente não abordou, que você gostaria de destacar? Acho que não, mais ou menos isso. O Enem está chegando, então não percam tempo. Nessa reta final, acho que é importante estudar resolvendo questões para realmente você entender onde que você precisa dar mais ênfase nos seus estudos e a Estuda.com ajuda muito nisso. O cadastro na plataforma Estuda.com é gratuito, então você consegue se cadastrar de maneira gratuita. Existem algumas limitações e hoje, para quem é assinante, também é muito barato. Para quem é assinante da nossa plataforma, de novo, as aulas e os simulados TRI, eles estão gratuitos, mas quem quer ser assinante da Estuda.com e continuar conosco, custa R$12,90 por mês, no dia de hoje. Então, a gente vem numa crescente muito grande, então desde 2013 já passaram mais de 8 milhões de alunos pela nossa plataforma. Para você ter ideia do crescimento, no ano passado, desses 8 milhões, foram 3 milhões, e esse ano a gente já está batendo os 3 milhões de novo. Então, nosso crescimento muito se deu nesses 2 últimos anos, em 2019 também. Então, é um pouco disso. A gente vem inovando, vem crescendo, acabamos de mudar de sede, estamos num espaço bem maior, um espaço muito legal lá na Beira Rio. Convido quem gosta de inovação, empreendedorismo, quem quer ver sobre uma empresa de redação, uma startup, uma edtech, então, de nos visitar lá também. Então, fica o convite, mas eu acho que é um pouco disso. Era isso mesmo que eu ia te pedir, para você dar um incentivo aí para o pessoal, porque, na verdade, o que a gente estava justamente conversando antes de gravar é que, apesar das dificuldades, esses anos da pandemia também surgiram muitas oportunidades para os estudantes, né? Porque a gente já recebeu aqui, por exemplo, o diretor do Instituto Federal de Mato Grosso falando dos cursos de ensino médio, né, cujas inscrições estavam abertas, e que não ia ter prova, ia ser análise de currículo. E para os cursos de nível superior, análise do Enem de 2010 para cá. Então, assim, tem universidades, e a prova do IF aqui, gente, para quem não conhece, nunca viu, é muito difícil. Sempre foi, desde muitos anos atrás, desde quando era só escola técnica, né? Sim. Então, assim, para quem realmente quer estudar, tem que aproveitar essas oportunidades, né? Porque aí o acesso à educação pública, apesar de ser muito difícil, principalmente para quem vem de ensino público e tudo mais, mas assim, são essas ferramentas que estão sendo disponibilizadas e estão crescendo nesse tempo, né? Sim. Então, assim, aproveita mesmo. Acho que a palavra que fica aqui nessa entrevista é aproveite, né? Estuda.com, todas as redes sociais, site, acessar lá. Só acessar. E uma coisa que você falou também que
é a questão da facilidade mesmo. Então, antigamente você não tinha toda essa questão, toda essa facilidade na internet e de conteúdo. Então, a gente buscava muito no livro. Hoje em dia, tudo está online. Então, assim, você consegue estudar, sei lá, talvez dentro do ônibus, indo para a escola ou indo trabalhar, de noite, deitado na cama, do jeito que você quiser. Então, assim, eu acho que a facilidade, ela ajudou muito e que bom, porque a pandemia foi muito dura com muitas pessoas. Então, hoje você consegue, nós temos aplicativo para Android, iOS, então você consegue estudar via web, via app, e não só no estuda.com, tem muito conteúdo bom aí na internet. Então, assim, aproveitem. O Enem está chegando, não deixe para a última hora. É isso aí, Carlos. Muito obrigada. Obrigado eu, viu? Nós conversamos com Carlos Pirovani, CEO da Estuda.com. Dá uma olhada lá, instigue, convide seus primos, irmãos, filhos, enfim, quem estiver aí preparando para Enem, manda essa entrevista, aproveite para compartilhar. Obrigada pela sua audiência, até a próxima.